Quando criança, os lares do meu povo foram reduzidos a cinzas, porque ousamos chamar Deus por outro nome. Então, meu povo me caçou com aqueles que os haviam caçado. Eu era uma aberração. Nasci mutante, era abominável aos olhos de qualquer Deus. Existe um refrão na triste canção da história. Pense diferente, ame diferente, tenha o sexo ou a pele diferente e será punido. Nós cantamos essa canção para o outro. Os oprimidos se tornam opressores. O Xavier sabia disso e sonhava que poderíamos mudar, encontrar harmonia. Um futuro em que humanos e mutantes pudessem superar o passado e finalmente... Vocês alegam que a justiça se faz necessária. De fato, assim como a cura. Suas palavras, embora gentis, não fazem nada para curar aqueles feridos pelos seus crimes. E a sua declaração indignada contundente não curará as feridas dos mutantes. Vocês construíram robôs para nos caçar, colares para inibir nossos poderes. A humanidade precisa se proteger. Se proteger? Você está falando de extermínio. Tudo que eu fiz foi vingar crimes contra o meu povo, enquanto hoje vocês vingam os crimes contra o seu. Se fosse o caso, devemos acreditar que, frente ao que você considera como sendo extermínio do seu povo, seguiria o caminho de Charles Xavier? Os restantes estão invadindo o perímetro. Devem estar atrás do Magneto. E do juízes, senhora. Mas esperam, o que foi que nós fizemos? Deram julgamento ao monstro. Agora vocês são os traidores do seu povo. Vocês seguem as regras e mesmo assim... Eu cansei de ver vídeos pela internet de pessoas aplaudindo esse discurso e nossa, nesse momento do mundo essas coisas precisam ser ditas e tal. E do outro lado, a galera que fica catando piolho de lacração, ou não enxergando, ou passando pano, ou sei lá o quê. Mas esse discurso, ele é tão absurdo. Já começa o absurdo de que o cara tá num julgamento e ele tá com um palanque. Ele tem um palco para fazer o show dele. Ele tem câmeras transmitindo esse julgamento, ele fala o que ele quiser, né? É totalmente absurdo. Ele fala os lares do povo dele foram reduzidos a cinzas porque ousamos chamar Deus por outro nome. O que o nazismo fez, não precisa nem explicar muito. Mas foi exatamente isso? Foi esta realmente a causa? Ou a causa não importa? Eu acho que a causa importa. Eu acho que importa. Aí abaixo ele vem com esse papo, né, e soa como uma poesia meio Reginaldo Rossi, né, mano? Existe um refrão na triste canção da história. Pense diferente, ame diferente, tenha o sexo e a pele diferente, será punido. Diferente de quem? E essa aqui é a isca de Nerdola, porque ele fala, não, aí tá vendo, ele tá falando de todos os preconceitos. Não, ele não tá falando. Ele não está falando de todos os preconceitos. Óbvio que não. O ame diferente mostra do que ele tá falando. E ele fala, cara, ele tá sendo julgado e ele começa uma sessão de acusação aos seus juízes. E ele chega a dizer que as declarações indignadas deles não curariam as feridas dos mutantes, porque eles... E aí ele começa, né, que vocês criaram robôs e colares, e aí o cara diz, não, a humanidade precisa se proteger. Proteger? Você tá falando de extermínio. E aí ele minimiza o lado dele. Tudo que eu fiz foi vingar os crimes contra o meu povo. Aí no final começa todo um movimento lá dentro do tribunal, porque o povo estaria com raiva deles, vocês deram o julgamento para um monstro.
Isso é tão diferente do que acontece na HQ, e eu sei que quem ouve vai dizer, mas é outra mídia, tem que adaptar mesmo. Normalmente quem diz isso é a galera que fala que o Watchmen do Zack Snyder foi ruim, porque ele não entendeu a HQ. Aí não tem adaptação. Aí o Watchmen precisa ir ipsis literis para o cinema. O espírito da HQ precisa ser transposto. Agora, quando a gente está falando... Ou quando o Zack Snyder faz Superman, né? Agora, nesse caso, não, mas é uma adaptação, é outra mídia, pipipi, né? Não. E a galera que deveria estar mais de olho nisso, francamente, a gente sabe o que está acontecendo? O que a Disney, o que as produtoras todas pretendem, eles estão conseguindo. Eles estão te dando, a cada nova produção, um balde de diarreia quente para você comer e te obrigando a comer. E quando eles chegam com um saquinho de cocô, tá mais durinho, não tá tão quente, você fala, tá ruim, mas tá bom. Aonde passa a cabecinha, passa o resto. Se vocês não começarem a dizer não para esse tipo de produção, daqui a pouco vocês vão estar legitimando um tipo de material que vocês não vão nem se reconhecer. Então, esse momento do Magneto, ele só tem um objetivo. Construir uma figura que lá na frente, quando ele vai desligar todas as máquinas do planeta, você vai fazer coro com os personagens que vão dizer, Magneto tinha razão. Aí o Roberto passa pro lado dele, a Vampira, e aí, gente, algumas pessoas falam, não, é porque essa é uma saga dos anos 90, Atração Fatal, e aí, nossa, ousadia, ele arrancou o adamante do Wolverine, olha, nossa, teve sangue, Wolverine atravessou as garras dele. Gente, pelo amor, por favor. O verdadeiro objetivo desta trama é fazer o que Vingadores fez com Thanos. Relativizar o mal. Como era o Thanos do cinema? Era alguém que estava preocupado, querendo o equilíbrio. Vão matar metade do universo para trazer equilíbrio. Hoje tem um meme, né? De Thanos tinha razão. Thanos estava certo. Claro, porque todo mundo acha que a metade que tem que desaparecer é a metade que não inclui ele. Ele certamente não seria apagado pelo estalar de dedo do Thanos. Todo mundo é assim. Todo mundo vê o mal nos outros. O inferno são os outros, não é verdade? E agora, como que é o Thanos nos quadrinhos? Não atualmente, não estou falando de Cancro, estou falando do Thanos, do Jim Starlin. Como é o Thanos nos quadrinhos? Ele é um louco, apaixonado pela morte, que vai matar metade do universo para fazer uma oferenda à morte, pelo amor da morte. Não tem como simpatizar com ele. Não tem como ficar do lado dele. Ele é o titã louco. A ideia é relativizar o mal. A ideia é você pensar, destruíram Genosha. Aí é uma adaptação dos anos 90, mas a destruição de Genosha não é dos anos 90. É dos anos 2000, ali para 2004, 2003, e foi feito pelo Grant Morrison. A destruição de Genosha ali só acontece para que o Magneto vire a casaca de uma vez e todo mundo fala, ele tem razão, o Charles é um hipócrita, o Charles é um traidor do povo dele. Essas discussões, só que você sabe que o objetivo é começar na animação e trazer para a realidade, né? Como isso se desdobra na realidade? É uma adaptação de Atração Fatal. Não é, porque em Atração Fatal não havia nenhuma indicação de que o Magneto tinha razão. O Magneto era um louco. Falava de si mesmo como um messias. Se exaltava como uma divindade. O discurso dele adquiriu características religiosas. Não tem nada a ver.
Aqui no Brasil, o julgamento do Magneto, o único que importa, tá? Porque houveram outros julgamentos, saiu na X-Men 24 pela editora Abril, que corresponde a The Uncanny X-Men 500. O Magneto é meio petulante aqui também? É, mas em primeiro lugar, o julgamento não está sendo exibido para o mundo. Segundo lugar, não tem só pessoas que odeiam mutantes aqui. Tem gente defendendo ele, tem gente do lado dele. E isso desde o começo. Do lado dos mutantes, né? Melhor dizendo. Ele diz que ele é acusado, né, de ter se apropriado, ter destruído um submarino siberiano, e que ele fez isso para se proteger. E aí tem um momento aí sim interessante em que ele é questionado, né, se ele fala, vocês mantinham o mundo como um refém, né, ameaçando aniquilar as grandes potências, a Guerra Fria, né? E ele até pergunta que direito as superpotências têm de mantê-los sob ameaça de armas nucleares. Ok, aqui a gente dá um ponto pro Magneto. Lembrando que o Magneto aqui realmente está regenerado. Ele vai cair depois, mas aqui ele está regenerado. E na animação, fez-se de tudo para que o tempo inteiro houvesse... você não vê o Magneto arrependido. Ele está do lado dos heróis, mas não está arrependido. E aqui... ele diz que acreditou erroneamente que os países compreenderiam a linguagem de violência. E que, fazendo isso, ele forçou os países a reagirem com mais violência ainda. Então, ainda que ele mantenha um ponto de vista e uma arrogância, não chega nem perto daquele discurso acusatório. Ele é que aponta o dedo na cara dos juízes e aqui não. Ele discute com eles, mas ele reconhece que o método que ele utilizou foi ruim, que ele só queria proteger a raça dele, mas que com isso ele deu motivo para que as pessoas temessem os mutantes. E tem um momento que ele fala, aquele negócio lá da cor da pele, ame diferente, tá? Ele diz que os humanos normais matam por causa da cor da pele, da fé e da crença política. E aí ele diz, por que é que vocês não fariam a mesma coisa com os mutantes? É em seguida a isso que ele fala que tentou impor bom senso pela força e deu merda. Um elemento importantíssimo é que ele não cria uma separação entre eles. Você fala, mas aqui ó, ele falou da cor da pele, da fé, mas aqui sim. Aqui vale para qualquer fé, para qualquer lado político e para qualquer cor. Quando ele fala diferente lá, você sabe o que querem dizer. Existe o que é normativo e o que é diferente. Você entendeu. Todo mundo entendeu. É sutil, mas é importante. E aqui, no discurso da HQ, ele fala uma coisa muito foda. Ele diz para as pessoas que estão ali, para as testemunhas inclusive, que o homo superior são filhos daquelas pessoas. Nós somos seus filhos. Somos a próxima geração da humanidade. E ele pergunta que tipo de país teme a própria prole. E aí ele diz, ao contrário, olha como termina o discurso no X-Men 97. Vocês deram julgamento ao monstro, agora vocês são os traidores do seu povo. Quer dizer, todo humano, todo homo sapiens odeia mutantes. Inclusive tem uma das manifestações que tem uma mulher carregando uma placa dizendo que mutantes são pecado ou são pecadores. Você não vai encontrar isso nas HQs. Hoje você pode encontrar tudo nas HQs, mas o período até final dos anos 90, você não tinha isso. Você não encontrava isso. Enquanto lá ele termina zombando, falando com ironia, enquanto lá a ameaça são pessoas que estão atacando nas HQs, na HQ são mutantes que estão atacando. E o Magneto até protege as pessoas. Mas ele termina dizendo, eu reconheci meus erros, vocês precisam reconhecer os de vocês, vocês são capazes de reconhecer os erros de vocês?
ele termina com uma palavra de reflexão e não de provocação. Esse é um Magneto que, inclusive, quando for obrigado a assumir os X-Men, vai ter medo. Medo de falhar, medo de errar, medo de trair o sonho do Xavier. Somente nas HQs modernas o sonho do Xavier foi ridicularizado. Porque a preocupação não é o Xavier. A preocupação é que ele se transforme num espelho de posturas no nosso mundo, entre aspas, não ficcional. É indigesto a vampira passando pro lado dele e metendo o dedo na cara de todo mundo e falando um monte de bobagem e acusando o Charles. É cretino, cara. É cretino. E o tom é sempre o de, porra, os X-Men são os hipócritas. Eles são uns idiotas. Esse é o tom que se coloca. É o mesmo tom que foi colocado em Guerra Civil no cinema, em que o Homem de Ferro é empurrado para uma posição. Ele não pode ser colocado como vilão, é claro, né? Ele é o Homem de Ferro, é o Robert Downey Jr., mas ele é empurrado para uma posição em que você simpatiza com o outro lado. Você simpatiza com o Capitão. Por quê? Porque o Capitão está se rebelando contra o governo. E o Homem de Ferro ali representa o homem branco, o homem hétero, né? O homem que resolve tudo com armas, que usa armas, né? Inclusive. Então, eu hoje fico até preocupado com a questão da nostalgia, porque muita gente caiu nessa animação e fez vista grossa para muita coisa que aconteceu nela por nostalgia. Eu prefiro hoje falar em anamneses, em uma recordação significativa, em uma supressão do esquecimento. É isso que eu faço quando eu olho para obras antigas. Isso me cura da doença do hype, isso me cura da doença da mão vazia. E isso me cura de financiar, alimentar, endossar, fazer vista grossa para esse tipo de coisa, que na sutileza vai borrando as distinções entre o bem e o mal, mas aparentemente, porque tem alguém ali que está sendo retratado como mal. Tem uma direção para onde a coisa está sendo apontada. Espero que vocês consigam fazer isso também.